Telescópio começando para você que se liga aqui com a gente, então seja muito bem-vindo nessa sexta-feira, você que está ligado através do canal 8 da NET, também através das redes sociais aqui da TV, é sempre uma alegria poder estar junto com você. Não esqueça de compartilhar, de dar o seu like, de mandar o seu comentário, porque é sempre muito importante e enriquecedor aqui para o nosso programa quando você, Itapetiningano, participa e toma posse do Telescópio. E também trazendo já aqui para você, o nosso primeiro assunto aqui para conversar hoje é com o Dr. José Otávio, ele que é um grande amigo aqui do programa, sempre está respondendo aqui as nossas dúvidas, participando com a gente nos momentos mais que aguardam, né, maiores informações aqui a respeito de saúde, e hoje vai falar sobre as doenças respiratórias aqui com a gente. Dr. José Otávio, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Guto, boa tarde a todos que estão assistindo. Muito bem, e doutor José Otávio, já perguntando, né, a respeito desse momento aí que nós vamos passar, principalmente no inverno, tudo, né, as doenças respiratórias, elas chamam muita atenção nesse tempo, né, existe alguma associação das principais doenças respiratórias com o tempo mais frio mesmo, doutor? Sim, existe, ela é bem clara para a gente. A principal razão é a variação de temperatura. Então, o nosso corpo ele está adaptado a uma temperatura do meio ambiente. Quando começa a esfriar, o corpo vai levar um tempo para se adaptar. Então, isso gera um estresse. E o estresse, sabidamente, ele gera uma queda de imunidade. Outro fator importante é a baixa umidade do ar, que a gente costuma ter dias mais frios. Essa baixa umidade do ar afeta a principal defesa do sistema respiratório que a gente tem, que é o batimento muciliar. A gente produz um muco que vai defender a via respiratória. Então, muito seco, esse muco não trabalhar bem. E também nós temos cílios que vão bater esse muco, que quando a temperatura está baixa, eles estão muito bem. Olha só, então nós vemos que são vários fatores aí que acabam mesmo impactando, né? Não seria exatamente, vamos dizer assim, o frio, mas os efeitos que eles vão causando no nosso organismo, né? O organismo ele para de trabalhar da maneira correta ali e acaba abrindo a porta, né, para essas doenças. E quais são as principais, doutor, então, nesse momento, principalmente das doenças respiratórias aqui, quando se fala nesse momento agora, quais são os principais cuidados aí que chamam mais atenção? Então, a gente pode ter sangramento nasal por causa do ar frio e seco, a gente pode ter rinite e as complicações, que são a sinusite, a otite, que é onde há a infecção do ouvido, temos que ter uma infecção de uma faringite, laringite, traqueite, asma e pneumonia. Muito bem, então o senhor colocou aqui, né, acho que um resumo muito aí de todas aquelas inflamações que o pessoal fica falando, né, de renite, sinusite, tudo que termina com it, aí ele ataca bastante agora nesse tempo aqui dessas inflamações, né, desse que vai acontecendo aqui no nosso corpo, principalmente no trato respiratório, e tem, assim, algumas medidas, eu sei que, vamos dizer assim, é claro que muitas das pessoas, elas têm os medicamentos que elas já tomam, o tratamento que elas já faz, mas para o pessoal comum, assim, que gostaria de se proteger de tudo isso, evitar o frio, evitar certas situações, isso já é o bastante, já ajuda também para não se ter essas inflamações, doutor? Sim, primeiro uma boa noite de sono, isso melhora a imunidade, muito importante. Alimentar-se bem, a gente acaba comendo alimentos mais gordurosos por causa do frio, é mais natural que o organismo sinta-se assim. Mas é muito importante a gente se alimentar de frutas, verduras, legumes, que também vão trazer hidratação. Uma coisa muito importante, água, essa é a nossa grande aliada. A gente tem que tomar água o dia todo, em grande quantidade. Isso vai ajudar muito o funcionamento dessa defesa do sistema respiratório. Físicas intensas nos horários onde o ar está mais seco, que é entre 10 da manhã e 4 horas. Se você tiver que se expor ao frio, é importante estar bem agasalhado para evitar esse estresse que o frio causa ao organismo. E o estresse, sabidamente, vai fazer cair a imunidade.
Muito bem, o senhor falou aqui a respeito da água, né? Com o tempo mais seco, né? Com o tempo, vamos dizer assim, com a umidade do ar muito baixa, tudo, o consumo da água, vamos dizer assim, da maneira que nós tomamos, né? Ou seja, ingerindo água aqui, ela ajuda, vamos dizer assim, a manter o nosso corpo hidratado, mesmo até o sistema respiratório mesmo, ele acaba chegando até o sistema respiratório essa água que nós tomamos, doutor? Isso. Essa umidade, esse músculo, a água ali, ela chega até ali através da corrente sanguínea. Uhum. Mas a gente tem um ambiente, então, identificadores, só que eles são perigosos e têm a alergia respiratória, porque ele acaba umedecendo demais e criar um bolo ambiente que vai trazer um respiratório ruim. O que é ideal é a gente pegar a toalha grande, felpa molhada, e pendura em alguma coisa que não tem coloradeira de plástico, por exemplo, seria bem para isso, manter o ambiente mais. Pode também usar bacia, como muitos usam, mas é tão eficaz quanto a toalha, tem uma super de contato. Agora, é claro, tomar água aí, por sentir água, a gente sente um pouco mais fria, a tendência da gente é tomar, a gente tem que prestar atenção e saber que precisamos de água. Muito bem, doutor. Então, aí trazendo todas essas informações para o pessoal, né, que está acompanhando, e também para entender, né, esse momento. Muitas vezes nós surgimos muitas dúvidas, né? O pessoal comenta muito a respeito disso na internet, comenta muito a respeito disso em vários lugares, né? Mas é muito bom trazer aqui essas informações aqui para quem está acompanhando. E existem alguns grupos que tem que tomar mais cuidado nessa época, principalmente com a parte respiratória, doutor? Vamos dizer assim, é mais ou menos o que nós já estamos ouvindo falar aí dos grupos de risco do Covid, ou tem uma outra divisão aí nesse momento aí dos grupos que tem mais risco de ter essas complicações e de ter algumas inflamações mais sérias nesse momento? Em termos de etária, os idades e os idosos. Primeiro, porque eles já têm uma imunidade menor. O idoso cai a imunidade e a criança ainda não tem. Segundo, porque esses grupos, eles tendem a tomar menos água. A criança, às vezes, não toma toda a água que deveria. Especialmente o idoso, existe soro que a gente tem de que dosa quanto está precisando de água no nosso corpo, ele começa a não trabalhar tão bem com a idade. Então, o idoso sente menos quando menos deveria. Esses grupos de faixa etária, idosos e as crianças merecem maior atenção. Quem já tem doenças respiratórias, então a pessoa tem rinite alérgica ou algum outro tipo de rinite, já tem sinusite de repetição, tem otite de repetição, o asmático, a pessoa que tem a chamada doença pulmonar obstrutiva crônica, essas pessoas vão ter que ficar mais atentas porque elas vão estar mais sujeitas a complicações no inverno. Muito bem. E falando agora a respeito do momento que nós estamos vivendo, né, doutor? Nós estamos aí no momento de que se é prescrito ainda o isolamento social, principalmente para os grupos de risco, né? Ou seja, que as pessoas elas permaneçam nas casas, tudo, né? Essa, vamos dizer assim, não ter contato com o ambiente externo, né? Ficar mais nas casas, ficar mais isolado, tudo. Isso ajuda a atenuar essas outras doenças respiratórias desse momento, tudo isso é um fator também que vai ajudar, de certa forma, a diminuir a incidência dessas outras doenças, doutor? Perfeita a sua colocação. Então, o que a gente observou? Boa parte dessas doenças derivam de resfriados e gripes. E essas doenças dependem de contágio. E o contágio é semelhante ao contágio do Covid-19. Então, principalmente no começo da quarentena, onde as pessoas ficaram bem resguardadas, elas não estavam tendo contato com essas doenças, então a gente quase não via gripe e resfriado. Uhum. Com o andar agora que começou a se liberar mais e as pessoas começaram a ter mais contato, o consultório começou já a aparecer bastante gente com resfriado. Felizmente, gripe, graças à vacina, a gente não tem visto, mas o resfriado aumentou muito porque as pessoas estão mais expostas. E vamos lembrar, você está exposto e pegou um resfriado, poderia ter pegado o Covid-19 também. Olha só, então é muito importante tomar muito desse cuidado. E o senhor falou aqui pra gente, né, do sono correto, da injeção de água correta.
e também da alimentação. A alimentação ela precisa ser diferente, ou seja, alguns elementos específicos. O pessoal coloca muito a respeito, né, de vitaminas, tal. É necessário também nesse tempo você ter um cuidado com isso, implementar mais algumas coisas na sua alimentação, ou uma alimentação saudável normal ela já é o bastante para manter o nosso organismo bem, né, para combater essas doenças? O que acontece é o seguinte, o nosso organismo no frio, ele percebe ingerir mais para poder calor. Não existe uma tendência da pessoa querer comer coisas mais gordas. Então dá vontade de comer chocolate, dá vontade de comer sementes oleaginosas, uma carne mais gorda, isso é fisiológico. A pessoa, por causa do frio também, acaba não querendo comer salada, fala, já estou com frio, não vou comer salada, que é frio. Então nós precisamos pensar que isso é muito importante. Nós precisamos de um bom aporte de vitaminas. Melhores vitaminas são as naturais. Cada cor de alimento vai trazer algumas vitaminas diferentes. Então é importante você escolher frutas, verduras e legumes de múltiplas cores. Isso vai te trazer toda a vitamina que você precisa, com exceção da vitamina D, que você vai precisar tomar um pouco de sol todos os dias para adquirir essa vitamina. Fora isso, a alimentação vai fornecer tudo o que você precisa. Dr. José Otávio, trazendo já para o pessoal aqui, né? As doenças respiratórias, talvez, vamos dizer assim, existem alguns pontos, né, que nós estamos meio que acostumados a lidar, que nem a parte da rinite, quando fica a coriza, tudo, né? Mas existem alguns indicadores que mostram que é necessário um atendimento médico mesmo, ou até mesmo uma ida ao pronto-socorro. Existem alguns sintomas que mostram uma gravidade maior da situação? Existem sintomas que incomodam, não chamam atenção, né? Coçar o nariz, errar, escorrer. Agora, a obstrução nasal, ela causa dano, ela causa um problema para todas as idades, ela não deve ser mantida. Então, se você tem uma obstrução nasal que está persistente, você deve procurar um médico. Não pronto-socorro. Pronto-socorro é causa de emergência apenas. Você vai ter emergência se você tiver um sangramento nasal. Sangramento nasal intenso é emergência. Não fica esperando, aí é uma emergência, um serviço de urgência. Muito bem, doutor. Algo que o senhor comentou aqui com a gente, né, da importância da utilização do soro fisiológico, né, de fazer algumas lavagens, tudo durante o dia, né, algumas que isso ajudaria bastante aí nesse processo, né, de adaptação do corpo e também para manter todo o sistema ali de saudável, né. Isso, como que se faria isso, até para levar para o pessoal que está acompanhando aqui uma maneira aí de conseguir manter, né, muito melhor a sua saúde nesse momento? Muito importante. Então a gente precisa desse muco que vai tirar as impurezas, os agentes, os micro-organismos que possam atacar a nossa via respiratória. Então o soro fisiológico ele não tem contraindicação. Como que a gente pode fazer? De preferência amornar um pouquinho, colocar na mão, colocar o nariz dentro e aspirar delicadamente. E aí assoa o nariz. Isso é muito bom. Há pessoas que não conseguem fazer isso porque eles sentem que pode sufocar alguma coisa. Então a gente pode se utilizar de uma seringa, enche a seringa com o soro, coloca no nariz e aplica. Muito importante, tem muito filme na internet mostrando essa lavagem de uma forma muito rápida. Coloca-se a seringa e aplica-se com força. Isso não pode ser feito. É um grande volume e baixa pressão. Então você vai ter que colocar a seringa e ir colocando devagar, nunca rápido como a maior parte dos filmes da internet, porque aquilo pode trazer uma série de problemas. Olha só, então é muito importante o pessoal também fazer, porque isso acho que faz parte também da prevenção, né? Principalmente muitas dessas doenças elas são relacionadas mesmo à questão do nariz mesmo, nossa parte interna ali da respiração, né? E doutor, falando agora das partes mais graves aqui, o senhor citou pra gente aqui as pneumonias e tudo, né? O pessoal também tem a asma, tudo. Nesse momento, com esse frio, tudo, né? Isso pode, de certa forma, vamos dizer assim, ser algo que chame muito mais atenção. Pode muitas vezes evoluir para um quadro um pouco mais grave também, quem já tem principalmente a asma, bronquite de maneira crônica?
Perfeito. Vamos lembrar que o povo de bronquite é asma. As pessoas pensam que asma é um quadro grave e bronquite leve. Todas as pessoas que falam eu tenho bronquite, na verdade elas têm um tipo especial de bronquite que é a asma. O que a gente tem que salientar? No inverno, isso frio desencadeia a rinite, que a rinite desencadeia o quadro asmático. Existe um conceito que a pessoa usa a medicação para se aliviar. Eu estou com falta de ar, eu estou achando eu usar o remédio agora. Quando melhora o sintoma, a pessoa para de tratar. Não pode. Pessoas que têm com frequência a crise asmática, elas têm que permanecer em tratamento, porque esse período intercrítico, quando a pessoa tem sintomas, existe uma inflamação de base que deve ser tratada, e isso evita que você tenha uma crise grave. Olha só que interessante. E doutor, trazendo agora para o assunto que eu acho que é o grande assunto desse ano, né? Que nós continuamos conversando aqui, que é a questão do coronavírus, né? Junto, né, com tudo isso, existe, vamos dizer assim, o risco, né, da pessoa, às vezes infectada pelo coronavírus, ter mais algum quadro de alguma outra doença respiratória ao mesmo tempo, e isso poderia causar um dano maior ainda. É necessário, vamos dizer assim, um cuidado maior, até para quem está infectado, muitas vezes está sem muitos sintomas ali, mas de contrair uma outra doença ainda respiratória nesse momento? Olha que interessante, né? No começo do Covid, a gente colocava os pacientes asmáticos como parte do grupo de risco para uma evolução grave. Hoje se sabe que eles não são, que na verdade os que estão descompensados. Por quê? Porque o Covid ele vai atuar principalmente na parte circulatória, da circulação do pulmão. E o quadro asmático vai agir no bronco e no alvéolo. São coisas diferentes. Então, o asmático ele não é um paciente de maior risco para complicação. Existem outras causas, principalmente hipertensão, diabetes e paciente com câncer. Agora, se você está com Covid e também está com quadro asmático, ela vai ter dois fatores para evoluir mal. Não que um interfira no outro, mas eles vão se somar. Então, é claro que é uma coisa mais para você preocupar. O paciente asmático ele tem que estar sempre bem controlado. Muito bem. E doutor, falando agora a respeito ainda do Covid, né? Eu sei que essa não era, vamos dizer assim, nos pontos das doenças respiratórias em geral, talvez seja um ponto muito específico e muito que aconteceu agora, né? Muito recente, mas tem se falado aí de reinfecções do Covid, né? Algo que nós, há um tempo atrás, acreditávamos que não se tinha mais, que era uma doença que daria uma vez e tudo. Já se tem alguma comprovação? É possível, então, reinfecção em alguns casos? Porque o pessoal tem comentado bastante, doutor? Então, o que nós temos hoje? Quer dizer, o Covid-19 é a novidade, mas ele é chamado também de SARS-CoV-2, já tivemos com esse e tem outros aí. Então a gente tem o que se combate é aquela história de que é impossível que tenha uma reinfecção de novo. Você não pode falar isso. Porém, só no 2,5 de casos e um ou outro caso de uma possibilidade. O único que foi realmente que estava com o novo vírus até agora, o caso lá da Coreia, mas na verdade o paciente não estava doente novamente, ele estava com uma contaminação com o vírus. E agora, o que se bate muito nessa tecla não é para aterrorizar todo mundo, falar, olha, você teve, vai ter de novo, não adianta não, mas é importante porque, eventualmente, se você puder se recontaminar, então mesmo a pessoa que já teve Covid, ela pode pegar novamente esse vírus e transmitir para o outro. Por isso que é importante que, até que isso se esclareça bem, mesmo quem já teve Covid, mantenha-se usando máscara. Muito bem. Doutor Zé Otávio, muito obrigado pela participação aqui com a gente. Foi uma alegria muito grande sempre conversar com o senhor, trazer as informações aqui para o pessoal que está acompanhando. E se quiser deixar um recado final aqui para quem está acompanhando, fica aberta a câmera do telescópio. Então, acho que o recado final é o seguinte: continue em isolamento, fazendo o máximo possível para não pegar nenhuma doença. E vamos alertar que praticamente todos os pacientes que eu vi que estavam com Covid falaram, eu estou resfriado, eu estou gripado. Então, o bom é fazer o isolamento, mas se você sentir algum sintoma, procure um aconselhamento médico, porque muitas vezes você pensa que está resfriado, que é uma coisa simples, mas você pode, na verdade, estar começando com Covid. Então, esses cuidados de isolamento, de limpeza de mão com água e sabão ou com álcool gel,
uso de máscaras constante, tudo isso deve ser mantido para evitar qualquer problema. Tá certo, então muito obrigado. Conversou com a gente aqui o Dr. José Otávio Vasques Aires, então ele que é sempre o nosso consultor aqui a respeito das doenças da parte respiratória, né? Ele que é médico aqui em Itapetininga, então trazendo muitas informações para você que acompanha o Telescópio.